Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 507. Eu sou o Renato, mantenedor do Bibotalk da cidade de Maringá, no Paraná. Eu sou o Rodrigo Bibo e, irmãos, abram suas Bíblias agora em Judas. Mano, deve dar um desespero na congregação. Dá. Naum. Ixi, Naum. Não, Judas é o Naum, cara. Judas é o Sofonias do Novo Testamento. Exatamente. E eu sou Alexandre Melhoranza e na batalha pela fé, Judas ele defende e ataca. Olha! Gente, o Melhoranza tinha uma entrada que ele não quis fazer, mas era mais legal que essa. Mas ele não quis arrumar a treta e tal. E é isso aí, 2023, um ano de paz, um ano de tranquilidade, um ano que não vai ser escrito por Quentin Tarantino ou George R. Martin, mas vamos lá, um ano de paz e amor então pra todos nós, sem entradas ofensivas e vai que tem gente ainda na frente dos lugares ainda e a gente nem sabe, né? Isso. Melhor ficar tranquilo. Eu sou Erlan Tostes e hoje a gente vai conhecer o apóstolo ABNT, cheio das referências. Olha isso. Não, sensacional. O apóstolo cheio das referências. Aliás, antes do próximo convidado se apresentar, é muito legal a gente unir aqui os dois vozeirões do BTcast, Erlan Tostes e Alexandre Melhoranza. Quero ver quem é que vai ler o texto bíblico hoje. Que isso. Eu sou o Felipe Breder e nem todo Judas é um cabra safado. Nem todo Judas é um cabra. É sensacional, muito boa, muito bom. Mas um forró isso, né? Que ela tem a musiquinha, né? Embora eu prefira Judas Priest. Boa. Mas essa daria um bom forró. Eu quero agora o Felipe Breder cantando a musiquinha. Ah, pelo amor de Deus. Vai, aquela musiquinha até, cara. Não como sei. Que é? Cabra safado, Judas traiu Jesus, era um cabra safado. Nossa, mano. Não, existe mesmo? Tem essa musiquinha. Tem a musiquinha. Eu tô zoando, cara, mas tem mesmo. Nossa, meu. Judas traiu Jesus, ele era um cabra safado. Alguma coisa assim. Onde vamos parar? Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança e perceberam aí que a Escola do Discípulo entrou forte aí na série Aliança agora, segundo episódio consecutivo com a presença do Felipe. O outro, o Breder, não pôde estar de novo, né? Rapaz, tem algum tranca-rua aí, mas hoje tem aí, tem presença de demônios nesse episódio aqui e hoje vai ser liberado aí. Não é mais em Pedro que tem os vigilantes, né? Aqui em... Não, se bem que hoje são seres angelicais, cara. Seres angelicais, né? É verdade. Aqui tem até Satanás disputando o corpo de Moisés. Sensacional. Olha só, uma introdução ao livro de Judas. Vocês já perceberam que na série Aliança a gente não segue exatamente o cânon. A gente vai pegando, a gente até segue, mas de repente a gente tem vontade de gravar sobre outro episódio. E aí a gente, vamos gravar sobre esse aí e simbora falar um pouquinho sobre Judas. Sim, existe um livro na Bíblia chamado Judas. 100 capítulos, só versículos. É um Twitter. O Twitter da época vai ser o livro bíblico de hoje. Fica aqui com a gente. Mas antes, é claro, você ama o Bibotalk? Você gosta do que a gente faz aqui e te oferece gratuitamente? Ouça os recados paroquiais, vai. Recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: atenção você que tá pensando em fazer teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC. A FABAPAR é este lugar. A Faculdades Batista do Paraná é onde você pode estudar teologia 100% online e você ainda vai ter um diploma reconhecido pelo MEC. A FABAPAR é uma faculdade batista muito séria. Parte da minha formação teológica passou pela FABAPAR. Eu fiz o meu mestrado lá, tá? E alguns amigos meus e amigas fizeram o bacharelado lá, tanto presencial quanto EAD. E é inegável o compromisso da FABAPAR com a tradição da igreja, com a própria igreja, com Jesus, com a Bíblia. O legal é que você vai ter uma boa formação e também um compromisso com a igreja. A FABAPAR bate muito nessa tecla, né? Ou seja, como ser útil, como teólogo, como a teóloga é útil para a igreja, como ela serve a igreja. Então, é muito legal. E o que eu sempre digo aqui, mas esse negócio de ser reconhecido pelo MEC não é ruim? Não, gente, é ótimo. É ótimo. O MEC não interfere na confessionalidade. Mentiram pra você.
você, tá bom? O MEC não interfere na confessionalidade, tanto que a Fabapar é batista, entendeu? É batista. Bibo, eu não sou batista. Eu posso estudar na Fabapar? É claro que pode, O compromisso da Fabapar é com a teologia. É claro que vai ter algumas disciplinas que vai estar meio que focado na história batista, isso é normal. Toda faculdade, ela que tá ligada a alguma instituição, ela tem um pouco disso. Mas, gente, é uma fatia muito... E eu tô sendo bem honesto aqui, vocês sabem que eu sempre jogo limpo com vocês. É uma fatia muito pequena diante de todo o currículo que a Fabapar tem. Pode entrar no canal no YouTube da Fabapar, ver lá já os fóruns que eles já fizeram, ver lá o conteúdo. Você vê que não é uma faculdade focada na Igreja Batista, não. É uma faculdade focada onde? Focada num conteúdo teológico sério, que, é claro, tem como base e parte da tradição batista. E isso é bom, você parte de uma tradição, não tá jogado no vento, entendeu? Então, é muito legal, a Fabapar tá aí agora. E, gente, olha só, falta apenas um mês para encerrar as inscrições, tá? E 70% das vagas já foram preenchidas na modalidade EAD. Você tem até o dia 5 de julho para realizar a sua inscrição no vestibular, tá bom? Ou solicitar a sua transferência. 5 de julho de 2023, beleza? Quer estudar teologia reconhecida pelo MEC 100% online? É na Fabapar. Se você é de Curitiba ou região, pode estudar presencialmente e conviver de perto com os professores. Inclusive tem professores renomados de relevância na área acadêmica e prática da teologia, tá? Tem uma galera muito legal que dá aula lá na Fabapar. Gente, se você é de Curitiba ou região, aliás, você pode ir em qualquer lugar do Brasil, morar lá em Curitiba, morar inclusive, né, nos próprios prédios da Fabapar lá, enfim, ou morar ali perto, você pode dar um jeito. Também, claro, tem a vantagem de se estudar presencial, caso você tenha essa vontade e essa condição. Mas não perde o prazo, tá bom? Não perde o prazo. Acesse o site fabapar.com.br e lembrando, usa o cupom Bibotalk, tá bom? Que cupom? Cupom, Bibotalk, onde você tiver, você vai estar fazendo a sua inscrição lá no vestibular, enfim, você põe o cupom Bibotalk que vai te dar umas isenções, tá bom? Ó, quer estudar teologia reconhecida pelo MEC? Vai na Fabapar. Vamos lá, gente. Judas está na Bíblia Sagrada antes de Apocalipse e é classificado como epístolas gerais. Queria, por gentileza, agora de forma enciclopédica, que os meus amigos aqui, um de vocês, explicasse brevemente para nós como é que é a divisão do cânon neotestamentário, ou seja, como que a Bíblia no Novo Testamento ela é classificada. A gente tem o Antigo Testamento com o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, proféticos, enfim, sapienciais e tal, e a gente tem essa divisão também no Novo Testamento, e a gente conhece os evangelhos, aí tem as cartas de Paulo, enfim, como é que é a divisão canônica do Novo Testamento, onde Judas está incluído, obviamente? Bom, ele está incluído na parte que a gente chama de epístolas gerais, logo depois das cartas de Paulo, né? Uhum. Inclusive o Novo Testamento, para quem não sabe, ele não está constituído de forma histórica, né? Uhum. Porque senão Tessalonicenses, ou alguns dizem Gálatas, né? Enfim, deveria ser até antes dos evangelhos, né? Então o Novo Testamento não está organizado de forma cronológica, mas nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós temos o livro histórico de Atos, temos as cartas de Paulo, logo em seguida as cartas gerais e depois Apocalipse. E a carta de Judas, ele está justamente inclusa nessa seção que a gente chama de cartas gerais, ou então de uma forma um pouco mais acadêmica, aqui entre aspas, né, as cartas católicas, né, católico no sentido de universais, porque não são cartas endereçadas a uma igreja exclusiva, como Paulo aos Gálatas, Paulo aos Tessalonicenses, né, mas são cartas de apóstolos às diversas igrejas que estavam espalhadas, né, até a forma como Judas começa, né, a
a carta dele aos que foram chamados, amados por Deus e Pai, guardados por Jesus. Quer dizer, então todo mundo que se encontra nessa condição de chamados e amados por Deus, destinatários dessa carta. Por isso, católica ou universal ou até geral nas nossas Bíblias. Legal. Epístolas gerais. Então eu pressuponho que existem mais obras aí. Erlan, Felipe, quem mais tá junto com Judas, para Judas não ficar... Já é um livro pequeno, né? Tomara que ele não esteja sozinho nessa lista aí de epístolas gerais. Quem mais tá junto com Judas? Exatamente. Ali nas epístolas gerais nós temos Hebreus, Tiago, a 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, acompanhando Judas. Cara, na verdade, então, se eu tô entendendo, epístolas gerais é o nome para os outros autores que não são Paulo, é isso? Porque é o que sobra. Isso que sobra. E que não são evangelhos, porque João escreveu um evangelho também. Exato. Não, se tratando de epístolas, cartas, né? Ou seja, são endereçadas a comunidades ou a pessoas. Então tem as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Entendi. É que Paulo escreveu mais a algumas comunidades, a igrejas específicas, que passavam por um problema específico. Exato. Então você tem carta de Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Mas Tiago não escreveu carta de Tiago à igreja em Laodiceia, à igreja em Jerusalém, né? Por isso que você resumiu bem, né? Epístolas gerais são todas as cartas não paulinas. Exato. De certa forma, sim, mas não foi proposital. É que Paulo quis escrever a igrejas específicas e os outros apóstolos não. Exatamente isso, que elas não são endereçadas a comunidades específicas, né? Mas por isso elas acabam sendo mais gerais. Sensacional. E aí vem a grande pergunta: quem é esse Judas? Porque o Judas famoso na história é o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e a gente tem então outro Judas na história aí, porque ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Cara, quem é esse Judas que a gente quase não fala dele aí? Na verdade, não só tem outro Judas, como outros Judas. Ô, gente, que isso? Era o Enzo da época? O que é isso? É porque o nome Judas nada mais é do que Judá, né? No hebraico. Mas além do Judas Iscariotes, temos outros Judas, como Judas, que é um dos apóstolos de Jesus. Nós temos o Judas, que talvez irmão de Tiago, que teria sido o próprio irmão de Jesus, que ele não é o apóstolo, então não é o Judas Tadeu, que a Igreja Católica reconhece como santo. Inclusive tem uma curiosidade legal que vale colocar aqui, porque o Yuri pediu pra falar, né? Pronto, representando inteiramente a escola do discípulo. Por que o São Judas Tadeu é conhecido como santo da causas impossíveis? Eita! Porque as pessoas tinham medo de orar para Judas, com medo de que o Iscariotes iria ouvir as orações e elas não seriam ouvidas. Então você só ora pro Judas quando for realmente aquele pedido da causa impossível, quando não tem mais saída, você ora pro Judas para pedir pela causa impossível, porque pode ser que o falso Judas escute a sua oração. Por isso ficou conhecido aí como as causas impossíveis. Quem quiser orar aí pela nossa conta bancária, essas coisas, tá valendo. Tá valendo. Foi citado que Judas é um nome bem comum, né? Até por conta do Judá que existe na tradição hebreia, né? Porque tinha a tribo de Judá, a maior das tribos do sul. Mas Judas é um nome muito comum também no Novo Testamento. Só no Novo Testamento aparece mais de 30 vezes a palavra Judas, sendo 22 por Iscariotes, né? Normalmente o vilão fica com a maior parte dos créditos. E aí você tem o Judas de Tiago, o Judas Barsabás, ele é citado Judas Galileu em Atos. Você tem um outro Judas que é chamado Judas, não o Iscariotes, que provavelmente é aquele Judas Tadeu, ou porque é provavelmente também o mesmo, ou não, do Judas irmão de Jesus. E também citado, quando apontam para Jesus, esse aí não é aquele carpinteiro, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, a gente já tem uma associação aqui que esse Judas, como ele se apresenta como irmão de Tiago, e Tiago se apresenta como irmão de Jesus, pronto, a gente já faz essa conexão de que talvez seja Judas, irmão de Jesus, né? Judas e Tiago, os irmãos de Jesus. No comentário do William Brosand, do comentário de Cambridge, ele concorda que pode ser o mesmo, né? Judas e Tiago sendo os irmãos de Jesus. Outros comentaristas vão apontar discrepâncias, dizer que não seria possível, seria muito improvável e que talvez seria até uma pseudoepígrafe. Enfim, a disputa quanto à autoria
a gente pode entrar em outro momento sobre esse assunto. Ela tá aberta, mas, enfim, tem bons argumentos para todos os lados. Pois é, eu fico pensando o seguinte, porque se o cara é irmão de Jesus, poxa, seria massa começar a carta já com essa, né, tipo, e aí, Judas, irmão de Jesus. Se bem que ele se apresenta como servo de Deus, né, e talvez mais importante do que ser... Servo de Jesus, irmão de Tiago, né, essa é a questão. Muitos comentaristas dizem que isso até é uma questão de humildade, né, ele não vou me apresentar como irmão de Jesus, vou me apresentar como irmão de Tiago, que seria o líder da igreja ali, ele não se apresenta também como apóstolo, então não seria apóstolo, ele simplesmente diz escravo de Jesus Cristo. Isso, e irmão de Tiago, que a gente sabe que é o irmão de Jesus. Isso, inclusive, aqui na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, eles também colocam essa... que é, inclusive, a igreja primitiva, né? Ela dava esse testemunho também, e acho que é um testemunho importante nesse aspecto. Gente, resumão didático então agora. Erlan, vamos lá. Tu que ensinou agora a tua igreja a epístola de Judas recentemente. Quem foi Judas? Vamos lá. Num tweet agora pra galera tweetar quem foi Judas, como é que a gente... e autor dessa carta, dessa epístola. Toda vez que a gente vai falar sobre quem foi determinado autor bíblico, a gente tem que basear em autotestemunho, testemunho de seus pares e conjecturas. Porque a história basicamente é isso. O autotestemunho, ele é servo de Deus. Ele é uma pessoa que se apresenta como irmão de Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Ele é uma pessoa que se apresenta como alguém muito preocupado com determinada comunidade ou comunidades que estão sofrendo com a entrada de falsos mestres. Então, heresias estão entrando na igreja e ele é uma pessoa que tem determinada autoridade para enviar uma carta para essas comunidades, mostrar para elas que ao longo da tradição judaica tem muitos exemplos que mostram que haverá um juízo para essas pessoas, elas não ficarão impunes e é necessário reaver esse amor e essa ortodoxia no seio da igreja. Então, essa pessoa, ela pode ser, de acordo com o que foi falado antes, tem muitos Judas no Novo Testamento. Então é uma pessoa que tem algum tipo de autoridade, talvez até nível apostólico. Então talvez seja um dos 12, talvez seja o Judas, não o Iscariotes, também chamado de Tadeu, né? Inclusive Mateus, quando vai listar os 12, nem sequer cita Judas como um outro nome além dos Iscariotes, né? Ele cita Lebeu, se não me engano, Lebeu chamado Tadeu. Então pode ser que seja esse, pode ser que seja o irmão de Jesus, que sejam duas pessoas diferentes, pode ser que o Tiago seja o filho de Alfeu e não o filho de José, pode ser, são conjecturas, a gente entra aqui num campo muito complicado. O que a gente sabe é que é alguém muito preocupado com a saúde da igreja. Acho que a partir daí, a gente não precisa ficar na conjectura, a gente pode ficar no que é certo. E o que é certo é que a gente aprende com ele como ter uma igreja saudável. Até falando um pouco de Judas, irmão de Jesus, não que necessariamente isso seja conclusivo, como a gente já mencionou aqui, mas se a gente lê o livro de Eusébio, a história eclesiástica, ele vai citar lá no capítulo 3, no parágrafo 20, que os netos de Judas, irmão de Jesus, eles estavam vivos ainda na época do imperador Domiciano, lá pelos anos 90 e pouco, né? Então eles eram sobrinhos netos de Jesus, e esses sobrinhos netos de Jesus eram líderes de igrejas nessa época, e que eles viveram até a época do imperador Trajano, lá no comecinho do século II, anos 100 e pouquinho. Caraca! Então, isso é Eusébio que cita, usando fontes já de Eusébio, lá do ano 300 e pouco. Mas, como o Erlan disse, não tem como a gente concluir qual Judas seja. O fato é que a possibilidade de um pseudônimo, ela também é muito grande. Por quê? Porque esse Judas, o autor da epístola de Judas, ele usa muita literatura pseudepígrafa, como a gente vai falar daqui a pouco, que é o caso da ascensão de Moisés, a literatura de Enoque. E nessa literatura judaica, da tradição apocalíptica judaica, era muito comum você emprestar nomes de autores, de pessoas consagradas do passado, para transmitir uma mensagem. Então é muito provável também que o autor da epístola, que faz referência a escritos apocalípticos judaicos, tenha se servido do mesmo artifício, ou seja, pegar alguém que tinha ampla aceitação, alguém que era respeitável, né, alguém que tinha uma vivência com a igreja, para utilizar o nome dele para transmitir uma mensagem. Mesmo porque alguns autores vão dizer que, se considerarmos Judas, o autor de Judas, como irmão de Jesus, né, e se a gente segue a
lista dos evangelhos, por exemplo, Mateus 13 e Marcos 6, onde os autores vão falar ali, né? Não é Jesus o irmão de tal. Judas é ali o último, se não acho que o penúltimo nome que aparece. Na época, era muito comum você colocar por ordem de nascimento, né? É igual hoje, né? Meu pai tem 3 filhos, Alexandre, Flávio e André. A gente fala na ordem, até hoje. Então, Judas era muito novo para escrever tudo ainda no período apostólico, porque tem isso também. Ele escreve no período apostólico ainda, porque ele fala a fé que foi dada, né? A fé que batalhar pela fé que foi dada aos santos e tudo mais. Então dá a impressão que é um período pós-apostólico, onde os apóstolos já estavam mortos. Mas isso também é discutível. Então, ele seria muito novo para escrever isso ainda no período apostólico, e tem um outro esquema, e tem um outro problema também, a questão do estilo literário que ele usa e a forma da utilização. É uma epístola até muito sofisticada, né, com relação à forma de desenvolver, não propriamente os argumentos, mas a utilização de jogo de palavras, né? Por isso que o Erlan falou, é BNT, né? Cita a fonte, cheio de norminha, escreve e tal. E o estilo é rebuscado, é sofisticado, né? Então dizer que era bater o martelo, falar, sim, esse Judas é o irmão de Jesus, fica meio difícil concluir isso. Então foi um Judas, ou até um pseudônimo, né? Não fica excluído também essa hipótese. O que não há dúvida é de que houve muita discussão se esse livro seria canônico ou não, se ele deveria fazer parte do cânon, mas não há dúvida que a Carta de Judas ela foi amplamente aceita pela igreja primitiva. Isso sim. Ela é citada justamente na Didaquê, ela é citada no cânon muratoriano, ele já tá lá, até em livros no Pseudo Barnabé, o Pastor de Hermas, a gente vê ele sendo citado assim, foi um livro amplamente aceito pela tradição da igreja primitiva. Diferente de Apocalipse, diferente de 2 Pedro, por exemplo, Judas foi amplamente aceito assim já de cara como um livro canônico. Aliás, geralmente os comentaristas fazem até uma relação, né? Assim, de Judas com 2 Pedro. Tem a ver com temas, estilos, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, até de algumas relações de Judas com 2 Pedro. 2 Pedro, a maioria dos comentaristas, pelo menos que eu consultei assim, vão dizer que 2 Pedro utilizou a epístola de Judas e não Judas 2 Pedro. Isso também fica comprovado, como o Felipe falou, até pela aceitação do cânon nos diversos manuscritos, né? Judas não teve tanto problema em ser aceito nas diversas tradições das igrejas naquela época, enquanto que 2 Pedro teve uma parte da igreja, não sei de cabeça agora se foi no Ocidente, se foi no Oriente, não que rejeitou, mas que foi com uma certa cautela como o 2 Pedro. A gente pode dizer que 2 Pedro usou o texto de Judas, ou seja, Judas vem antes de 2 Pedro. Aí isso gera um outro problema aqui, entre aspas, canônico, que aí não teria como considerar o autor de 2 Pedro como o mesmo autor de 1, mas isso é um outro assunto. Sim, só para você que talvez está chegando agora aqui no Bibotalk, que talvez você iniciou o ano de 2023 ouvindo os nossos podcasts e tal, e não esteja acostumado com algumas discussões. Gente, vai ouvindo com calma os outros episódios, mas você vai perceber, até se você comprar uma bíblia de estudo, enfim, você percebe que essa discussão é muito comum. Quem escreveu, quando escreveu, qual foi a base que ele utilizou, todo esse processo da formação do cânon, são discussões válidas porque nós estamos lidando com uma coleção de livros que em algum momento da história da igreja foi tido como inspirados, foram canonizados, e o que sobrou para nós aí dessa seleção, por assim dizer, que a igreja fez ou que a igreja reconheceu, são esses 27 livros do Novo Testamento, e Judas está aí nessa relação, e por mais que seja discutido, 2 Pedro também está, mas não são discussões vãs, tá bom, pessoal? São discussões válidas, até porque por conta de evidências históricas, da data dos manuscritos, aquilo que está por trás, né, as inspirações, os textos utilizados, inclusive, e tem esse lance também, porque Judas, né, como o Erlan falou, é uma série de fontes e referências, ele cita e ele bebe bastante na apocalíptica, nesse gênero apocalíptico que se desenvolve no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, ou seja, há toda uma teologia que é feita, uma angelologia que é desenvolvida, principalmente 1 Enoque,
Enoque, que é um livro riquíssimo, né? É anjo caindo e saindo pelas bordas, pelas beiradas e tal. E Judas bebe nessas fontes, né? Por exemplo, o Erlan já falou aqui, ele cita a Assunção de Moisés, que é um pseudepígrafo do Antigo Testamento, tá? E tem também a Profecia de Enoque, que é um livro judaico também, ali do Segundo Templo, ou melhor, né? Desse período intertestamentário. A Ascensão de Moisés também, Bibo, quando ele fala da disputa de Satã pelo corpo de Moisés entre Satã e... perdão. Ascensão isso. de Moisés e 1 Enoque são 2 textos aí que são citados, que são livros, né, pseudepígrafes, que rolaram na comunidade judaica ali nesse período intertestamentário, principalmente nos primeiros 200 anos antes de Cristo. Há realmente um florescimento muito alto dessa expectativa, né, da vinda do Messias, que os justos serão vingados, os infiéis serão queimados, os infiéis serão punidos, os justos serão glorificados, enfim. E 1 Enoque tem muito, inclusive muita angelologia, né? O mito dos vingadores não, dos vigilantes, né? Uma interpretação ali de Gênesis 6, né? Isso. Exato, dialoga bastante com Gênesis 6, enfim. É uma literatura pseudepígrafe, ou seja, dá o nome de Enoque, que é um personagem famoso do Antigo Testamento, como se ele é o grande herói aí dessa história e por aí vai. E é interessante que Judas cita isso. E ele tá lidando com um material não canônico. Vamos lá, Judas foi escrito no 1º século, a gente pode bater essa data. Provavelmente ali, sei lá, na década de 60, pra gente ser bem ortodoxo aqui. Eu colocaria até mais, né? Entre 80 e 100, mas eu sou o herege da turma, então... Mais algum herege aí, gente? Não, talvez aqui por conta do tipo de heresia que Judas estaria combatendo, talvez algo que negue a divindade, negue a corporeidade de Jesus, talvez algo mais docético, estaria no final do 1º século, estaria ali beirando já Apocalipse, né? Estaria 80 mais, saca? 80 eu mais. colocaria por ali. É por causa disso também que eu fico com o Erlan também. No mínimo 80, né? A forma como Judas coloca o problema da heresia, ele vai falar, né, de esses dons espetaculares e tudo mais, uma forma de autoconhecimento, autoconsciência na linguagem de hoje, né? Isso não era muito comum na década de 60 ali, né? Mas peraí, daí a gente tem um problema. Se a gente tá dizendo que 2 Pedro bebeu em Judas... Isso, eu já tinha citado. Aí isso gera um outro problema, dizendo que... E alguns comentaristas vão dizer que 2 Pedro, o autor não é Pedro. Que é o autor da primeira. Olha aí. O que, para mim, particularmente, não tem nenhum problema, porque a canonicidade bíblica, ela não repousa, e a inspiração divina, ela não repousa necessariamente, exclusivamente, no conhecimento que nós temos dos autores, porque a maioria dos autores bíblicos nós não conhecemos. Mas peraí, Emílio, mas foi um recurso, até onde eu lembro da aula de bibliologia, a autoria era uma ferramenta, é uma das ferramentas, né? Quem é o autor dessa carta? Mas não é exclusiva. Quem é o pai da criança aí? Quem é o pai da criança? Mas para quem quiser ficar agarrado ainda à autoria conforme está escrito, né? Pedro é de Pedro, Judas é de Judas, pode ser que os dois estejam utilizando recursos literários idênticos em períodos diferentes também, por motivos diferentes. Então, Exato. Pedro está usando uma apocalíptica específica para tratar de um problema específico de sua comunidade. Judas vai usar também o mesmo recurso para argumentar de outra forma em outro período. Então, daria para harmonizar. É claro que os críticos textuais vão rasgar minha pele agora por conta disso, mas eu gosto da harmonização, eu gosto da romantização da história. É que a forma como Judas trabalha o argumento dele dá a impressão de que os apóstolos já não estão mais vivos da forma como ele expõe, né? Como a gente falou agora há pouco. Tem um distanciamento, né? Ele fala eles, a fé que eles vos disseram. Porque durante o período de Paulo, por exemplo, a gente vê a briga que Paulo tem para provar a autoridade apostólica dele. Então, por exemplo, Paulo, na época de Paulo, quando ele estava vivo, Paulo na época de pelo Paulo, menos na igreja de Corinto, ele ainda não tinha autoridade apostólica dele plenamente reconhecida
estabelecida. Ele lutou por isso. A segunda epístola é basicamente, a nossa segunda aos Coríntios é basicamente uma defesa, né? Voilà. Do apostolado dele. Só que quando Judas escreve, ele dá a impressão que os apóstolos já estão mortos e visto como o mundo caminhou e os ensinos dos apóstolos agora, anos, décadas depois, já estão consolidados, né? Porque é assim até que o mundo funciona hoje, né? O cara tá vivo, ninguém dá muita bola. Aí morreu, puxa vida, vai baixar a discografia, a bibliografia e tudo mais. Ah, olha, é mesmo, vejam só quanta sabedoria e tudo mais. Na época dos apóstolos não foi diferente. Então a autoridade apostólica, eu tenho a impressão lendo Judas, que já estava estabelecida e não em construção, né? Até João, eu vi, nós tocamos o verbo da vida, tipo, eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando, mas Judas escreve já, os apóstolos disseram que, dá a impressão que eles já morreram há muito tempo e que o que eles ensinaram estava acontecendo e por isso o ensino deles começou a ter mais autoridade ainda. Então é por isso que eu fico com os comentaristas também, que jogam que jogam Judas pra frente, de 80 pra frente. Legal. Mas por que eu puxei esse assunto? Porque Judas, independente se seja 80 ou 60, ele não tem ainda um cânon estabelecido do Antigo Testamento. Tradicionalmente a gente joga o cânon do Antigo Testamento lá pra 90 depois de Cristo e tal, 90, 100, por aí vai. Mas é a partir de 90 que são as datas possíveis do fechamento, por assim dizer, do cânon do Antigo Testamento. E Judas, então, tranquilamente dialoga com fontes que não são canônicas, que são chamados aí dentro da bibliologia de pseudepígrafos. São textos que remontam, como eu já falei, ao segundo século ali, aos 200 anos antes de Cristo, um período de efervescência literária entre o povo judeu. E ele cita bem de boa, e é incrível que ele citando um texto assim que não é canônico, e ele cita, e ele tá aqui no cânon, ou seja, a comunidade cristã aceita o livro de Judas, sempre foi muito bem aceito, e é interessante também que aponta para esse detalhe de que provavelmente, principalmente 1 Enoque, é um livro que tinha um certo carinho pelos judeus cristãos do primeiro século. Vale a pena dizer, antes disso, que a gente percebe que Judas escreve a carta dele, principalmente pensando em judeus que se tornaram cristãos. Então ele se utiliza muito de um conhecimento do Antigo Testamento, um conhecimento bíblico, e quando a gente fala que ele cita Enoque e a ascensão de Moisés, a gente vê que essa era uma literatura muito comum daquele tempo. Tava na boca do povo, todo mundo conhecia essas histórias, todo mundo imaginava que foi assim que aconteceu. Se falava da ascensão de Moisés, era algo que estava aí na cabeça de todo mundo naquela época, eles sabiam, eram literaturas muito comuns, era literatura que estava no povo, então nada mais comum do que Judas usar essas histórias como exemplo do argumento que ele tá querendo montar, do argumento que ele tá querendo dizer. Mas eu particularmente, o Erlan falou com isso com a gente antes de começar aqui, né? Eu também concordo com ele, particularmente não tenho problema nenhum com isso. A gente vê Paulo citando filósofos da época, e nem por isso a gente considera os filósofos inspirados por Deus. A gente vê, Paulo faz citação do filósofo, mas sabendo que não necessariamente aquilo seja inspirado por Deus, mas é uma literatura comum que estava na cabeça do povo. Então, é para provar o ponto dele, do argumento, né? Exatamente, ele tem um argumento, ele tá imaginando ali a cena de Gênesis no capítulo 6, dos filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens, né? E aí depende de qual interpretação a gente tem. Eu particularmente não creio que ali fossem anjos. Tô contigo. Eu creio que Gênesis 6, quando fala os filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens, não tá falando ali de anjos tendo relação com os seres humanos. Mas é o que tava no imaginário do povo de Deus nessa época, porque a literatura de Enoque era muito comum. Então ele pega essa literatura para montar o seu argumento, para trazer ali o seu argumento de que Deus condenou esses anjos por causa da imoralidade deles, porque havia imoralidade sexual na carta de Judas, e ele quis mostrar o seu argumento. A questão é o seguinte, ele se serve muito da tradição judaica, da leitura do Antigo Testamento, porque a tradição judaica, principalmente no pós-exílio, né, ou o período do Segundo Templo, né, que a gente costuma chamar academicamente, essa tradição judaica, ela tem um grande interesse pelos grandes julgamentos.
né? Principalmente apocalíptica, né? Essa intervenção direta de Deus que pune os maus e vai recompensar os bons, né? Principalmente os grandes julgamentos, Sodoma e Gomorra e o dilúvio. Outra coisa, para a gente conseguir entender a profundidade até de Judas, não que a gente não consiga entender numa leitura, mas assim, seria bom se nós pudéssemos, nas nossas igrejas, junto com o estudo de Judas, também fazer menção de 1 Enoque, capítulo 6 ao 19, né? E aí tem as várias tradições de Enoque, né? Então eu fico aí com essa 1 Enoque, 6 a 19, fica essencial para a gente poder entender o que Judas quis dizer, com o que ele escreveu, né? Até esse imaginário judaico da tradição do Segundo Templo. A tradição judaica também, ela vai oferecer uma visão um pouco mais clara. A tradição judaica, esses escritos entre Malaquias e o comecinho ali do Novo Testamento, ela tem uma visão mais clara sobre as pessoas mencionadas no verso 11 de Judas, especialmente Balaão, que se tornou um modelo dos profetas que se deixam comprar. Isso também está na tradição judaica. E o autor de Judas, como a gente falou, né, ele é o único caso no Novo Testamento que propõe uma citação formal de um escrito pseudepígrafo, né, que é 1 Enoque 1:9, que está no verso 14, que faz parte dessa apocalíptica judaica do Segundo Templo. E atenção, hein? A apocalíptica judaica do Segundo Templo ela é importantíssima também para nós compreendermos melhor o apóstolo Paulo, principalmente 2 Coríntios. Sim. Tem muita imagem ali que Paulo usa, que ele bebe, não cita literalmente assim, mas ele bebe dessa apocalíptica judaica. O famoso verso 9, essa disputa de Miguel com Satanás, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Milho, só para organizar um pouquinho o pensamento da galera aqui, vamos lá, a gente tem no versículo 9, onde Judas tá falando do Miguel, que disputa, né, o corpo de Moisés com o diabo. Gente, o Judas cita aqui esse episódio que é narrado lá no Testemunho, ou como é que é o outro nome que vocês dão? O Testamento de Moisés. É o Testamento de Moisés, exato. O Testamento de Moisés. Então ele cita, é muito legal que, bem na linha do que o Erlan já falou, até o comentarista aqui da Bíblia Estudo do Thomas Elson também fala, que assim como a gente pode citar um Crônicas de Nárnia para ilustrar um ponto, ou a gente cita, né, o apóstolo Paulo cita um hino a Zeus, como o Felipe tá dizendo aqui, né, lá em Atos 17, Paulo cita um hino a Zeus. Isso não quer dizer que aquilo que ele tá sendo citado tem validade. A questão é, porque a pergunta moderna é, pô, mas isso aconteceu mesmo, gente? A pergunta moderna, pós-moderna, na verdade, tá, mas isso aconteceu de fato mesmo? Houve uma briga do arcanjo? Nesse ponto eu gosto muito do John Walton, quando ele fala do Antigo Testamento, a especialidade dele é Antigo Testamento, mas eu gosto muito do John Walton, dele falando, por exemplo, do dilúvio, que o autor, ele tinha em mente um acontecimento real, mas ele não estava preocupado com a historicidade em si do evento, mas no significado do evento. E aí o Walton, ele diz algo que pode ser, não sei, para algumas pessoas, não sei se vão compreender, mas ele diz que o acontecimento histórico não é inspirado, mas a mensagem, o significado dele é inspirado por Deus. Então, assim, o significado que ele traz. Então, assim, a inspiração divina que nós temos nessa carta, na citação de Judas, é o significado que ele quis trazer ao argumento dele, em citar essa ascensão, essa disputa. O argumento de Judas, ele é muito simples, entre aspas. O verso 8 diz, né, da mesma forma estes sonhadores, até sonhadores aqui é pejorativo em Judas, tá? Da mesma forma estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, e a chave pra gente entender tá aqui, ó. Eles rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Então nós temos um caso aqui que Judas está citando hereges que difamam seres celestiais. Para provar o seu ponto e dizer que os hereges estão errados, o que Judas faz? Ele retoma esse trecho da ascensão de Moisés e ele fala assim, nem mesmo o arcanjo Miguel, e é o arcanjo Miguel, não é o Zé Ruela, né? O arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, o grande acusador, o grande inimigo do povo de Deus, ele nem ousou fazer uma acusação injuriosa contra ele. Quer dizer, então, nem Miguel ousou fazer uma
acusação injuriosa contra o diabo. Ele só disse assim, que o Senhor o repreenda. Enquanto que os hereges daquela época, eles difamavam os seres celestiais. Então, o caso aqui não é nem tanto, mas a disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de aconteceu realmente, é um fato histórico e tudo mais. Isso não é o caso. O caso é que Judas está falando que nem Miguel, um arcanjo, ele ousou difamar o diabo numa disputa pelo corpo de Moisés, falando, o Senhor te repreende. Então os hereges, eles não tinham respeito nenhum por nada. Né? Uhum. E ele usa a imagem de Miguel como contraponto. Isso também faz parte da tradição da apocalíptica judaica. Uhum. E Judas sabe se servir desse material para provar o seu argumento. Exato. Eu acho o seguinte, a gente não pode perder o foco do conteúdo da carta se distraindo com alguns detalhes. Lendo o que o Judas está escrevendo, ele começa falando o seguinte, olha, eu queria muito falar sobre vocês, sobre salvação, mas vai ser em outro momento, porque agora eu preciso falar de algo que está sendo urgente, que é a defesa da fé que foi confiada a vocês, porque alguns indivíduos se infiltraram no meio de vocês, sem ser notados. E eles estão falando um monte de bobagem. Primeiro, que a graça de Deus pode deixar vocês viverem uma vida imoral. Essa questão da moralidade sexual é muito importante, porque tá presente em Pedro, tá presente em Judas, tá presente em João, na terceira. E são coisas que parece que aqueles rituais sexuais, prostituição cultural que existia muito na sociedade helenizada, parece que começou a entrar na igreja. Tá manchando as festas ágape deles. Então, de alguma forma, ele precisa argumentar para convencer eles a abandonar isso e a rechaçar essas pessoas que entraram. E por quê? Olha só, essas pessoas já estão condenadas, gente. Você não tem que ficar pensando que eles estão servindo para alguma coisa. Esses caras não servem para nada. Aí o ponto é, assim como o povo que saiu do Egito recebeu essa bênção, passou um tempo, eles rejeitaram o Senhor e foram destruídos. Os anjos que tinham uma autoridade que Deus estabeleceu para eles, abandonaram o lugar onde eles pertenciam e estão acorrentados em prisões eternas aguardando o julgamento. Sodoma e Gomorra, que segundo a visão tanto de Abraão quanto de Ló era um local de campinas verdejantes, se tornaram cinza por conta da imoralidade. Então, imoralidade, pecaminosidade, essa devassidão só pode gerar morte. Então, o foco da epístola é esse, para que eles abandonem essas más práticas, rejeitem esses falsos mestres, aprendam sobre respeito a coisas que eles não conseguem compreender, como elementos espirituais, transcendentes, né? Essa questão de não zombar diabo, não zombar seres espirituais, como hoje ocorre em algumas igrejas, algumas comunidades, de entrevistar demônio, põe a mão pra trás. Essas coisas aí, cara, é só ler Judas que é muito prático a gente ver que não se deve fazer isso, não se deve falar mal. A gente só repreende e segue a vida, entendeu? Então, os outros elementos históricos que ele vai utilizar, elementos da tradição, rebelião de Corá, Balaão, o próprio testamento de Moisés, né? A ascensão de Moisés, enfim, do corpo, esses elementos que são do imaginário, eles vão ser utilizados como um peso maior para que esses elementos não sequer participem das refeições deles, não participem da Eucaristia, não estejam mais lá, porque eles são perigosos. As metáforas que Judas usa são recifes perigosos que, se você navegar perto, você pode naufragar, pastores que só preocupam consigo mesmos, nuvens que não têm chuva, que só passam sobre a terra e não molham, são árvores que não dão frutos, que são do outono, são duplamente mortas. Essas metáforas, ondas no mar que espalham espuma, estrelas sem rumo, condenadas para a escuridão, todas essas metáforas, elas levam para apenas uma conclusão: pecado igual morte. Fiquem longe, perseverem na sã doutrina dos apóstolos. Sensacional. Sensacional essa exposição que você fez, e é interessante notar que o autor, para confrontar esses hereges, ele vai se basear no plano moral e não propriamente teológico. Ele não vai confrontar as ideias deles diretamente, ele vai tentar mostrar que moralmente eles são completamente destituídos de vida, diferente, por exemplo, do que Paulo fez com Gálatas e em Colossenses. Em Gálatas, Paulo expõe a
fragilidade teológica. Em Colossenses também. Tem gente que dá dia disso, dia daquilo e tal. Vocês, então, não fazem isso por causa disso, disso e daquilo. Judas não. Judas, ele confronta moralmente esses caras, igual você fez aí brilhantemente, no plano moral e não teológico. Isso também é muito, muito interessante de ser notado nessa epístola. Está muito mais preocupado com uma graça que traz transformação de vida. Porque ele começa a carta dizendo que o problema é justamente essa graça barata, que já que eu fui perdoado, então eu vou fazer o que eu quiser, tá tudo liberado, Deus, o perdão de Deus já tá sobre mim, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Mas ele começa a carta dizendo, não, eu sou escravo de Cristo Jesus. A verdadeira graça é aquela que nos torna escravo, e Cristo reina sobre nós e traz transformação na nossa área moral. Ela traz uma nova ética de vida, traz uma transformação na nossa vida, que é o problema desses hereges, que ele vai falar que eles não estão nem aí pra autoridade, vai usar o exemplo do Miguel aí, falando com o Sara, porque eles estão rejeitando a autoridade, eles não querem obedecer ninguém, eles são sonhadores, interessante, eles criaram um mundo imaginário que vai ser resolvido de acordo com a liberdade deles. Parece muitos seguidores políticos hoje, enfim, mas... Cuidado, hein, o meu emprego tá garantido, e o teu, como é que fica? Tu cuidado com essas afirmações aí, quer cortar essa parte, mano? não, tá tranquilo, deixa. Então, que a graça, a verdadeira graça, ela é aquela que nos torna, que traz transformação ética de vida, traz uma transformação, a gratidão que nós recebemos, a gratidão que nós temos de termos sido salvos, traz uma transformação moral em nós. Isso, transformação moral, transformação ética. Por quê? Porque esses caras, eles mostravam certos carismas dentro da comunidade. Só que Judas, ele vai negar o carisma no sentido espírito, né, pneuma mesmo, para esses oponentes. Por exemplo, lá para esses hereges, né, no versículo 19, ele vai falar assim: esses são os que causam divisões em vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, né? Então, tendência da sua própria alma, se a gente ler no grego e tudo mais, a questão da psique e tudo mais, Judas provavelmente tá abordando o que eles diziam sobre esses conhecimentos secretos da alma e tudo mais, essa autoconsciência, né? Eles vão seguir a própria alma deles, o autoconhecimento, a sua plenitude e tudo mais, só que eles não têm o pneuma, o espírito. Então essa, teologicamente falando, seria isso, e mesmo porque esses caras, eles demonstravam algum tipo de dom particular. Por exemplo, o versículo 8, Judas vai falar assim, que você acabou de citar também, Felipe, da mesma forma, esses sonhadores, ou esses caras de visão, esses caras que gostam de revelar os conhecimentos ocultos, secretos, esse mundo imaginário à parte, né? Eles contaminam seus próprios corpos, só que eles rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Se Judas, ele pede a essas comunidades, né, esses cristãos espalhados, de batalhar pela fé dada aos santos, provavelmente é porque também esses hereges propunham algum tipo de ensino inovador. Por exemplo, no versículo 3, né? Amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Então isso também pode significar que eles estavam introduzindo outros elementos à fé, ou fé como firmeza em Cristo. Não só como eu acredito que Deus existe, eu acredito que Jesus existe. Não. A fé como firmeza na palavra de Deus, e eles estavam introduzindo outros ensinos, como a sua própria alma, compreensão, autocompreensão, e o que o Elan falou também agora há pouco, sobre essa liberdade exagerada. Nós somos seres autoconscientes e livres, então podemos fazer o que a gente quiser, até em termos de libertinagem sexual. E aí, Judas vem, eu insisto que vocês permaneçam na fé que foi dada aos santos. E essa fé que ele fala, né, da gente lutar por essa fé, não é qualquer fé, a fé na doutrina dos apóstolos. No final da carta ele vai dizer, justamente, olha, do que os apóstolos ensinaram. E eles parecem que estão vivendo como se não teriam consequências dessa liberdade toda, mas o foco aqui no versículo 11, a gente vai ver isso, ai deles,
vai ter juízo, vai ter condenação. Ai deles, porque eles seguiram o mesmo caminho de Caim, e a gente vê que Caim teve as suas consequências, foi condenado por Deus. Eles são gananciosos, como foi Balaão, que é na tradição aí judaica eles olhavam Balaão como alguém que se preocupou mais com o dinheiro do que com o povo, né? E eles vão ser destruídos como foi o pessoal lá na revolta de Corá. Então vai ter condenação. E é uma condenação cósmica, né? Porque os anjos também são condenados, ele se apropria desse imaginário angelical que tá bem forte na mentalidade do povo, até por conta desses escritos que nós já mencionamos. Então o negócio é sério mesmo. Quem não está nessa fé, ou seja angelical, ou seja ser humano, ele utiliza exemplo de todas as esferas para dizer que essa sentença é cósmica, né? É a apocalíptica judaica, Exato. Né? Vai haver um julgamento cósmico universal, né? E em falando em julgamento cósmico universal, na verdade, o problema, ele é moral, sim, para esta vida agora, já aqui, né? Mas tem efeitos eternos, né? Porque teologicamente, isso também significa que esses hereges, eles negavam de uma certa maneira a parousia, o retorno de Cristo. Como se dizer, bom, a gente não tem respeito nenhum pelos anjos, pelos seres, pelas autoridades. Jesus não vai voltar de todo jeito, né? E como já que Jesus não vai voltar mesmo, a gente pode fazer o que a gente quiser. Estamos aqui na nossa comunidade, nós somos os nossos deuses, na nossa autoconsciência, no nosso autoconhecimento. Só que é exatamente essa a essência das profecias que ele cita, né? Vai haver um julgamento cósmico e universal, que era a tradição apocalíptica do segundo templo. Galera, não se preocupem que Deus vai intervir diretamente um dia. Estamos sofrendo? Estamos sofrendo, mas aguentem firmes, mensagem de Apocalipse, inclusive, aguentem firmes que Deus vai intervir. E é exatamente essa essência da apocalíptica e das profecias que Judas cita. Cristo vai voltar e nós devemos viver em consequência do retorno de Cristo hoje, agora, inclusive moralmente e eticamente. E por isso, os hereges rejeitavam todo tipo de autoridade celestial. Por quê? Porque eles não creem que Jesus vai voltar, eles não creem nessa ação direta de Deus. Mesmo, olha só que interessante, mesmo que eles mostrem algumas ações carismáticas, como conhecimento secreto, como um sonho revelado, isso não significa nada se você não mostra uma vida transformada hoje. Se a sua vida não é transformada hoje, não adianta falar que, o Deus, a minha autoconsciência e tudo mais, isso não vale de nada. Então esse é outro traço da apocalíptica judaica, que é traduzido nesse retorno real de Cristo, né? O caráter escatológico e salvífico. Jesus vai vir e vai julgar todo mundo de maneira cósmica. Muito bom. Felipe, a sua palavra final sobre Judas. Rapaz, tem muita coisa boa em Judas, né? Primeiro que a gente precisa sim, como igreja, estar defendendo a nossa fé. Não é defender Deus, né? Deus não precisa ser defendido, mas defender... Palmas. Exatamente. Mas a gente precisa defender a doutrina dos apóstolos. Então, qualquer um que se levante sorrateiramente dentro das igrejas ou outras igrejas, ou nos TikTok, nos Reels, no Instagram, na vida, nas coisas das mídias sociais, nós devemos estar prontos para defender a nossa fé, para pregar e anunciar a doutrina dos apóstolos, o evangelho bíblico, e me incentiva muito ler Judas, justamente nos conselhos finais dele ali, a partir do versículo 20, onde ele vai dizer para que a gente edifique a nossa fé, orando no Espírito e se mantendo, né, no amor de Deus, e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que nos conduz para a vida eterna. Então, que a gente possa edificar, assim como edificar um templo, edificar com base na nossa fé, no Espírito, na comunhão, mas que a gente esteja pronto a defender a nossa fé desses que estão anunciando o evangelho da graça barata, como diria aí o... Como é que é? Bonhoeffer? Como que pronuncia mesmo, meu? Dietrich Bonhoeffer. Tem que chamar a Vicky. É Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Cadê o Alex? Anos? Enfim. Erlan, a sua palavra final sobre Judas. Vou pegar carona no Felipe, então, já que ele começou a citar o final de Judas. Mas não é o Felipe que pega carona com o eunuco? Sacanagem. Foi mal, gente. Foi mal. Desculpa.
Nossa! Chamou o Erlan de eunuco. Não, é bom que ele sabe teleportar, né? Exato, Ele exato. faz que nem o Goku, assim, e chega lá. Enfim, mas eu acho interessante o seguinte, que mesmo após uma carta tão intensa como essa, ele chega no final e ele vai dar os conselhos, ele poderia continuar dando chicotada, né? E vocês, tomem vergonha na cara, parem de ouvir esses caras. Não, ele fala o seguinte, caras, tenham compaixão dos que vacilam na fé, não cancelem os seus irmãos, tenham compaixão deles, resgatem, tirem eles da chama do julgamento, tenham misericórdia e façam isso com grande cautela, com cuidado. Olha só, mas mesmo assim vocês têm que odiar os pecados que contaminam a vida deles, mas tenham misericórdia, faz com cuidado, ama. Isso é o grande resumo da ortodoxia, da fé dos apóstolos é o amor. E como é que a gente manifesta o amor? Cuidando, se importando, abraçando. Eu li agora o livro do Miroslav Volf, né? O Exclusão e Abraço. Se bem que eu não tô gostando muito de croata agora, depois que o Brasil foi eliminado, mas o Volf a gente continua com ele. Mas, cara, ame. Esse aqui o grande conselho de Judas é: jogue fora o pecado e abrace o amor. Acho que a gente pode encerrar assim. Sensacional. Eu ia trazer exatamente esse ponto, Erlan. Exatamente esse ponto, que eu acho que falta muito na nossa apologética, muitas vezes. Claro, entre os próprios irmãos, né? Judas é muito duro contra aqueles que desprezam a fé, como o Felipe já falou aqui, mas entre os irmãos a gente tem que ter essa cautela, né? Isso também é muito paulino, Paulo vai dar a mesma instrução para Timóteo. Enfim. Melhorança, você tem alguma coisa ainda para falar ou já gastou o cartucho naquela sua fala anterior? Eu posso encerrar da mesma forma como eu encerrei a pregação que eu fiz aqui. Em português, por gentileza. Aí tu faz em português aqui no podcast. Eu vou tentar traduzir aqui ao vivo. Pra quem não sabe, gente, né, tem muita gente nova aqui que talvez não pegou a fase Melhorança e tal, mas Melhorança é integrante antigo do BTcast, que já está há quantos anos na França, Milho? 7? Não, ano que vem são 10 anos aqui. 10 anos! Ou seja, bem no início do Bibotalk tu já foi pra França, então. Assim, eu entrei em 2013, É? eu tava há alguns meses só no BTcast, eu já vim pra França. Olha, então o Milho está aí imerso na cultura francesa e por isso que às vezes ele dá uma bugada no seu português, porque o dia a dia do Milho é francês. Mas vai lá, Milho, por gentileza, finalize então. Finalmente, Judas nos exorta a permanecermos no amor de Deus, porque Deus não muda. Apesar das circunstâncias, apesar dos perigos, o amor de Deus por nós, pelo seu povo, nunca vai mudar. É por isso que Judas, ele une a vida eterna com o amor de Deus nessa epístola. Assim, estudemos as Escrituras, oremos em comunhão com o Espírito, edifiquemo-nos individualmente e comunitariamente e esperemos com impaciência e com certeza o retorno de nosso Senhor. E é assim que nós poderemos resistir aos falsos ensinos para a glória de Deus. Amém. Muito bom, muito bom. É isso, obrigado, Felipe, pela tua presença aqui em mais um BTcast. Conheça a Escola do Discípulo, canal sensacional no YouTube. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, cara. Uma honra enorme estar aqui com vocês, com ela, com o Milho. Da próxima o Yuri conseguirá, em nome de Jesus, estar com a gente aqui. Ô Erlan, eu gostei do jeito que ele falou o teu nome, hein? Erlan. Cara, ficou assim um autor de conto de fantasia, Não, hein? ficou legal, cara. Erlan. Erlan Tosses. Não, eu tô acostumado, a galera do telemarketing já começa, o senhor Erlan, por favor. Já tô acostumado. Ah, é mesmo? A galera... Mas, de qualquer forma, agradeço o convite. É sempre bom estar aqui num time de elite do Bibotalk. Tamo junto. Legal, muito bom. Emílio, sempre bom ter você aqui com a gente. É nós, tamo junto. Daquele jeito. E voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Lembrando que nós temos vários episódios na série Aliança, onde nós fazemos introdução aos livros da Bíblia. Então, se você curtiu essa pegada de explicar um livro dentro do cânon, autoria, alguns tópicos e tal, aqui Judas praticamente a gente zerou o livro, porque é um livro pequeno. A gente não faz isso com todos, obviamente, mas vai aqui no nosso site, procura pela série Aliança, ou digita série Aliança Bibotalk, que você terá acesso a todos os livros bíblicos que nós já fizemos introdução aqui no BTcast. E agora sim, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.